Bom dia, vamos começar a nossa terceira aula de filosofia neste novo modelo que a gente tem que se adaptar, aprender. Hoje eu estava fazendo a minha leitura diária, acessando alguns sites. Já foi divulgado que as aulas, a princípio, estão suspensas até o dia 7 de abril. Mas, com a possibilidade de estender esse negócio, e eu acho que isso vai acontecer. Então, hoje, por exemplo, eu vi uma empresa que ela suspendeu as suas atividades até o dia 30 de junho. Fiquei assustado com isso. Então as empresas estão projetando home office, não aglomerar, não reunir pessoas por um período relativamente longo, digamos assim. Então nós sabemos que pelos hospitais que estão sendo construídos, Brasil afora, Anhembi, Pacaembu, 500 leitos, 800 leitos, 1000 leitos. Então nós não chegamos no pico da pandemia. Especialistas dizem que quando aproximadamente 50% da população tiver com vírus, e a gente sabe que umas manifestam, outras não. Umas são mais resistentes, outras não. Mas uma vez que você tem ele, você transmite. Isso é tranquilo, é democrático. Daí os cuidados. Álcool gel, segurar, supermercado, carrinho de supermercado, em casa, para os idosos, que a experiência dos pais tem mostrado que são os que mais sofrem com essa doença. Então, o que dizem os especialistas? Quando 50% da população pega, e aí, com os cuidados que foram tomados, aí a curva começa a cair. Nós não chegamos ainda aqui. Nós ainda estamos transmitindo. O que a gente quer é que essa curva seja pequena. Então, o que a gente quer é que a queda comece a cair, não com milhões de infectados, mas com alguns milhões de infectados. Então, eu disse em um site de algumas empresas que as atividades vão voltar ao normal a partir de 30 de junho. Não é o nosso caso. Vamos continuar acompanhando as decisões da diretoria da Unib, seguindo as orientações governamentais. 7 de abril é bem provável que as aulas presenciais ainda não comecem. Até lá, a gente continua nesse novo modelo. Entre no fórum, façam as atividades. Se tiver dificuldade, me encaminhe e-mail prof1manuel@gmail.com, repetindo, prof1 manuel@gmail.com. Encaminhe e-mails que eu esclareço todas as dúvidas. Ainda com o objetivo de contribuir, se quiser encaminhar um zap, então anote aí o meu telefone. Só quero esclarecer que ele estará disponível apenas para esclarecimentos de dúvidas relacionadas com a nossa disciplina. Ok?
É o 972125848. 972125848. Então, ou por e-mail ou pelo WhatsApp, eu estou à disposição para esclarecer dúvidas, para dar orientações. A partir de agora, eu também quero que você encaminhe um resumo da aula. Então, nós temos videoaulas de 45, 60 minutos, como uma atividade, para que você tenha produção. Acredito que uma metodologia válida é assistir a aula e fazer um resumo por escrito, ok? A gente aprende muito mais quando a gente ouve, quando a gente escreve. Então, a partir de agora, me encaminhe um resumo da aula. Crises. Elas sempre existiram no contexto da humanidade. Vou fazer um resumo rápido aqui, breve. Em 1929, investia-se muito na Bolsa de Valores americana, Nova York. O brasileiro negociava muito café na Bolsa de Nova York. Muita gente vendia imóveis, automóveis, para plantar café e vender café, porque o café estava dando dinheiro. Aí veio a crise da Bolsa. E muita gente perdeu dinheiro. Perdeu muito dinheiro. No mundo inteiro. Qual é o resultado disso? Toda crise traz um ensinamento. Esse é o fator positivo. Toda crise traz desgaste. Mas nós sabemos que a humanidade, o homem, evolui muito mais na adversidade do que na comodidade. Nós vamos aprender, nós vamos evoluir, nós vamos sobreviver e sairmos muito mais fortes dessa crise. A filosofia nos ajuda a exatamente repensar o que nós estamos fazendo, a elaborar novas perguntas que nem sempre terão respostas, mas com certeza fará com que nossa mente se abra para novas ideias e jamais retorne ao tamanho original. Em 1973, os países produtores de petróleo decidiram criar a OPEP, Organização dos Países Produtores de Petróleo. E com isso, decidiram estabelecer um preço para o petróleo. Na época, o barril do petróleo chegou a $40, um preço muito alto para a época. Isso gerou uma crise mundial. Para os países exportadores, foi excelente. Mas para os países importadores, não foi muito bom assim. Esses países tiveram que o quê? Se adaptar. Isso leva tempo. Crise, mudança, adaptação. Mas o mundo sobreviveu. Em 1979, o Irã resolveu, a população iraniana, que os ayatolás, representantes da religião, iriam conduzir o país. Uma junção da religião com a política. A religião tomou conta do Estado. Esse modelo
Ele vigora nos países islâmicos, muito forte no Irã, mas no primeiro momento causou um impacto mundial, até porque o Irã também é um grande exportador de petróleo. Qualquer dos grandes exportadores de petróleo que reduzem a sua produção provocam uma crise nesse mundo globalizado. Um vírus que começou na China poderia ter ficado restrito à China, mas a globalização tem o seu lado bom, tem o seu lado menos bom. A globalização permite o trânsito de pessoas muito rápido. O vírus transitou muito rapidamente. Isso é bom? Isso é ruim. Quais são os aprendizados? O que a China tem para nos ensinar? O que o Brasil tem para nos ensinar? O que o coronavírus tem para nos ensinar? São questões que a filosofia, provocações filosóficas. Hoje, os chineses estão exportando tecnologias de tratamento, de combate ao coronavírus. Isso é bom ou ruim? Afinal, os chineses são vilões ou são heróis? Esse é o elo do que está acontecendo no mundo hoje com a filosofia. Em 1980, o Iraque invadiu o Irã. O Iraque é um grande produtor de petróleo, o Irã é um grande produtor de petróleo. Foram lá os Estados Unidos, deu uma zona do caramba, que invadiu o Iraque, que brigou com o Irã. E até hoje as consequências dessa guerra ainda são sentidas pelo mundo. Mas, novamente, dois grandes exportadores de petróleo, Iraque e Irã, entram em guerra. Um grande importador, Estados Unidos, vai colocar o seu dedo lá. Crise mundial. Em 2001, uns malucos aí, né, pegaram uns aviãozinhos, as Torres Gêmeas, foram lá no coração dos Estados Unidos e, bum, explodiram os dois aviões, colocaram abaixo as Torres Gêmeas. Isso vai começar a Terceira Guerra Mundial. Não começou a Terceira Guerra Mundial, mas o mundo viveu uma crise de segurança. Atentados contra a vida humana passaram a acontecer com maior frequência, principalmente na Europa. Mais um momento de adaptação, mais um momento de superação. Em 2008, a classe média americana, a classe rica americana, começou a comprar imóveis. Conseguia hipoteca, conseguia empréstimo nos Estados Unidos e no mundo. E, de repente, não tinham dinheiro para pagar. Uma crise nos Estados Unidos, a principal economia do mundo, traz reflexos para o mundo inteiro. Essa crise é conhecida como bolha imobiliária. Crises relacionadas com a saúde, nós tivemos muitas. No Brasil, todo mundo conhece, dengue, chikungunya, malária, febre amarela, sarampo. Qual é a diferença? Essa de hoje, a transmissão é muito rápida.
Então, o vírus, normalmente, ele tem um período de vida curto. Esse, ele resiste um pouco mais. Daí a importância de ir no supermercado e álcool 70 ali no suporte do carrinho. Daí a importância de higienizar as maçanetas, a sua mão constantemente, porque esse vírus dura um pouquinho mais. Mas superamos todas elas. Agora, vamos falar um pouquinho de Sócrates. Sócrates é tão importante para a filosofia como Jesus é para a religião. Nós contamos o tempo, nós ocidentais, antes de Cristo e depois de Cristo, não é verdade? A filosofia, ela também é dividida. O período pré-socrático e o período pós-socrático. Porque Sócrates, assim como Jesus, é uma figura marcante para a filosofia. Inclusive, com biografias semelhantes. Pelo que nós conhecemos, tanto Sócrates quanto Jesus foram pessoas pobres, de grande carisma, de grande influência para o povo da época. Tanto Sócrates quanto Jesus incomodaram a classe dominante, os governantes, os empresários da época. Tanto Sócrates quanto Jesus foram condenados à morte. Jesus, nós já sabemos, e Sócrates teve que tomar cicuta, um veneno comum na época. E por que Sócrates foi condenado à morte? Porque Sócrates incomodava a classe dominante com suas perguntas. Sócrates se reunia nas praças públicas e perguntava para as pessoas: o que é uma vida com sentido? Qual o sentido da sua vida? Por que vivemos? Por que morremos? Ser livre é fazer o que queremos? Essas eram algumas das perguntas que Sócrates fazia, que provocava reflexões. Hoje, Sócrates estaria perguntando: qual a validade da quarentena? Quarentena para todos ou para uma parte da população? Vale a pena sacrificar a economia pela saúde? O vírus é tão poderoso assim? Com certeza Sócrates estaria fazendo essas perguntas. Isso gera uma infinidade de discussão. Nós temos a expectativa da vacina para prevenir futuramente. Por enquanto, não tem vacina, temos que nos precaver. Existe algum exagero nas medidas? Talvez sim, talvez não. Mas o fato é, em que momento da história tantas pessoas morreram em tão pouco tempo, fora de um período de guerra? Essa semana, a imprensa divulgou
que em um único dia 974 pessoas morreram na Itália. Apenas na Itália. Tem alguma coisa séria. Então, no mínimo, a filosofia tem que nos ajudar a pensar. Vou voltar agora em um texto conhecido como As Três Peneiras. As Três Peneiras aborda um diálogo entre Sócrates e Augusto, um dos seus discípulos. O título é O Crivo das Três Peneiras. Augusto procurou Sócrates e disse-lhes: Sócrates, preciso contar-lhe algo sobre alguém. Você não imagina o que me contaram a respeito de... Nem terminou a frase quando Sócrates ergueu os olhos do livro que lia e perguntou: Espere um pouco, Augusto. O que você vai me contar já passou no crivo das três peneiras? Peneiras? Que peneiras? Sim. A primeira, Augusto, é a da verdade. Você tem certeza de que o que vai me contar é absolutamente verdadeiro? Não. Como posso saber? O que sei foi que me contaram. Então, suas palavras já vazaram a primeira peneira. Vamos então para a segunda peneira. A bondade. O que vai me contar? Gostaria que os outros também dissessem a seu respeito? Não, Sócrates. Absolutamente não. Então, suas palavras vazaram também a segunda peneira. Vamos agora para a terceira peneira. A necessidade. Você acha mesmo necessário contar-me este fato? Ou mesmo passá-lo adiante? Resolve alguma coisa? Ajuda alguém? Melhora alguma coisa? Não, Sócrates. Passando pelo crivo das peneiras, compreendi que nada me resta do que iria contar. E Sócrates, sorrindo, concluiu: se passar pelas três peneiras, conte. Tanto eu, quanto você e os outros iremos nos beneficiar. Caso contrário, esqueça e enterre tudo. Será uma fofoca a menos para envenenar o ambiente e fomentar a discórdia entre os irmãos. Devemos ser sempre a estação terminal de qualquer comentário infeliz. Da próxima vez que ouvir algo, antes de ceder ao impulso de passá-lo adiante, submeta-o ao crivo das três peneiras. Por quê?
Pessoas sábias falam sobre ideias. Pessoas comuns falam sobre coisas. Pessoas medíocres falam sobre pessoas. Em tempos, o texto encerrou aqui, em tempos de coronavírus e de fake news, que também é uma epidemia, é interessante a gente fazer essa análise sobre o crivo abordado no texto As Três Peneiras. Então, Sócrates é muito preocupado. Se existisse fake news na época, ele falaria para tomar cuidado com a fake news. Então, Sócrates fala da peneira da verdade, da peneira da bondade, da peneira da necessidade. E traz para a nossa reflexão. Pessoas falam, pessoas sábias falam sobre ideias. Pessoas comuns sobre coisas. Pessoas medíocres sobre pessoas. Vamos falar mais de ideias, de fatos, buscar soluções, estudar para crescer e aprender. E quando não tivermos nada para falar, melhor nos mantermos quietos. Eu vou passar algumas perguntas sobre o texto. E uma delas é essa aqui. Qual o legado de Sócrates com o texto As Três Peneiras? Essa também vai ser o nosso tema lá no fórum, ok? Então participe do fórum respondendo a essa questão. Qual o legado de Sócrates com o texto As Três Peneiras? E outras perguntas na sequência, ok? Ainda falando um pouquinho sobre Sócrates, né? Sócrates dizia o seguinte: Sócrates é considerado o sábio dos sábios. Mas ele dizia o seguinte, uma frase famosa de Sócrates, né? Só sei uma coisa, e é que nada sei. Num tempo em que todo mundo sabe tudo sobre tudo, o filósofo Sócrates nos ensina: só sei uma coisa, só sei que nada sei. Essa é a consequência do conhecimento. Porque quanto mais você conhece, mais você descobre que tem que conhecer. Que o conhecimento, a busca pelo conhecimento é uma busca sem fim. Hoje é possível estudar o DNA do vírus, que é um dos seres vivos menores que tem no planeta. Mas quando se estuda o DNA do vírus, isso traz um campo de pesquisa, de descobertas,
que extrapola muitas vezes nossa capacidade de entendimento, mas provoca novas descobertas, novas pesquisas. Sócrates não se julgava um sábio, mas simplesmente um amante da sabedoria. E o que nós temos que aprender com Sócrates? Que reconhecer a própria ignorância é o primeiro passo para se buscar a verdade, para se adquirir conhecimento. A verdade, no entanto, ela não é propriedade de uma única pessoa. Por isso, filosofar é debater, questionar, argumentar com responsabilidade nessa busca constante. Certa ocasião, perguntaram a Sócrates: qual o caminho para se buscar a verdade? E ele respondeu: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. O caminho para novos conhecimentos, para abrir a mente, para nos aproximar da verdade, de acordo com Sócrates, passa pelo conhece-te a ti mesmo. Conhecendo a nós mesmos, nós estaremos mais próximos de conhecer a verdade. Sócrates fazia as mais variadas perguntas. O que é e qual a origem das ideias? Já parou para pensar nisso? O universo tem um começo? Vamos voltar agora no nosso texto das Três Peneiras, que é o assunto principal da nossa aula de hoje. Entre outras perguntas, para que vocês respondam, eu vou encaminhar tudo isso por escrito. As pessoas que conhecemos costumam ter o comportamento de Augustus? Como posso avaliar se o que vou falar é verdadeiro, bom e necessário? Crivo das Três Peneiras. Encerro a aula por aqui, mas é bom lembrar, né? Muito cuidado com a propagação do vírus, para que o ciclo seja curto. Aproveite o tempo para estudar muito. Leia o material, assista o vídeo, faça um resumo da aula e me encaminhe. Participe do fórum, respondendo a questão: qual o principal legado de Sócrates com o texto As Três Peneiras? Utilize o e-mail, o WhatsApp, para esclarecer as suas dúvidas. E, com certeza, na semana que vem, nos encontraremos em mais uma videoaula. Obrigado pela atenção.